Olá! Hoje nós estamos aí com mais um encontro do Bate-Papo Empreendedor e nós vamos conversar com o nosso ilustríssimo professor, empreendedor e coordenador dos cursos tecnólogos aqui da Unisc, também já conhecido de todos aqui que conhecem o canal, o professor André Cole. Professor André, é uma grande honra estar aqui contigo, conversando, te conhecendo melhor, né? Porque apesar de nós sermos colegas de trabalho, às vezes a gente não tem tempo de conversar e de conhecer a história, né, de cada um. Então, vou te passar a palavra para te apresentar, porque o pessoal também não conhece muito de ti, da tua trajetória, da tua vida profissional. Então, vou te passar a palavra para te se apresentar para nós. Maravilha, Eliana. Então, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Né? Esse canal, o Bate-Papo Empreendedor, a gente desenvolveu aí várias edições e sempre é oportuno, né? A gente vir aqui conversar com os nossos alunos, com os nossos telespectadores, enfim, e contar um pouco da nossa trajetória, né? Os nossos sucessos, os nossos insucessos, né? Porque a vida é feita de momentos, de fases de vida, né, que às vezes devem ser expostos, né, para que sirvam de bom modelo ou, né, de referência para algumas pessoas que possam se espelhar no nosso exemplo, né. Eu sei que você também é uma exímia empreendedora, uma excelente professora, né, e a gente está aqui bem com esse intuito, né, de falar um pouco da nossa vida, falar um pouco, o pessoal nos conhecer, né, tanto da minha trajetória como docente, como minha trajetória como empreendedor, falar um pouco dos erros, né, como eu já falei, que é algo bem pertinente. Sim. Bom, André, então vamos te conhecer. Como é que foi o início da tua trajetória profissional? Tu começou como empreendedor e depois foi para a área acadêmica, tu começou como acadêmico, depois foi para o empreendedorismo. Como é que começou a tua história de vida aí, profissional? Muito bem. Essa é uma pergunta que, de forma recorrente, as pessoas me fazem, né, porque eu tenho uma característica de ser uma pessoa, assim, muito dinâmica, e eu acho que muito rápida também, né. Mas eu começo toda essa minha história, né, olhando para trás, olhando na minha base, na formação de personalidade que eu tive, onde meus pais, né, sempre foram pessoas muito trabalhadoras, né, muito esforçadas, pessoas bastante humildes, bastante simples, mas muito honestos e muito para frente, assim, né. Para você ter uma noção, meu pai era supervisor numa indústria de tabaco, né, e uma pessoa muito do bem, muito séria, assim, um exemplo. E minha mãe, uma exímia vendedora, né? A minha mãe era vendedora dos carnês do Silvio Santos, né? Olha só. E eu e meu irmão, a gente nasceu, né? A gente sempre digo, né? A gente nasceu nesse contexto, né? Vendo a nossa mãe vendendo o carnê do Silvio Santos, que era um título de capitalização que depois as pessoas resgatavam um prêmio. E minha mãe tinha uma base dentro do Correio e tinha uma lojinha no centro de Santa Cruz. Então, no contraturno, quando a gente não tinha aula, a gente estava junto com ela não tinha com quem deixar, eventualmente ficava com a minha avó, com a nossa avó, enfim, ou senão a gente estava junto. Então, ele meio que vivenciou, né? E minha mãe, modéstia à parte, era uma excelente vendedora, né? E muito comunicativa, e falava alemão, e então ela atendia muito bem o público, e fazia interlocução, e servia cafezinho, e acomodava as pessoas, e eu me lembro até hoje, chega a me arrepiar, né, as pessoas irem no correio, não conseguirem, por exemplo, escrever, e minha mãe se dispor a escrever a carta, colocar o selo e botar no depositar. Então a gente cresceu nesse contexto, né? E minha mãe também é muito empreendedora, né? Muito empreendedora e sempre ela terminava o expediente do correio, daí ela pegava o carro dela, ia em algumas casas e vendia daí também a domicílio, enfim. E tanto que ela ganhou prêmios, né, do SBT na época, por 3 anos consecutivos como a melhor vendedora, né, de carnê do Silvio Santos do interior do estado. Dedicada que nem tu, né, E, André? Daí tu puxou a tua comunicação, porque tu é super comunicativo também e circula, né, nos meios sociais. exatamente. E aí o que acontece, né? Se tu tem uma referência, né? Porque a gente queira sim, queira não, a gente sempre é um pouco, né? Das pessoas que a gente mais se relaciona.
Então, o pai, um executivo dentro da indústria, minha mãe uma vendedora comunicativa, e minha mãe ganhava muito bem, e o pai sempre reforçava muito, olha, se um dia eu vou deixar alguma coisa para vocês, vai ser a educação, vai ser o estudo. E eles se esforçaram muito para pagar tanto para mim quanto para o meu irmão um colégio particular. Então a gente estudou no Mauá, que é um colégio aqui de Santa Cruz, enfim, que a mensalidade era cara, né? E aí tava eu e meu irmão no meio dos playboy lá no Mauá e todos nossos amigos, e a gente sofria um pouco de bullying, mas a gente também aprendia a se virar, a se defender, e a gente cresceu muito, então, como pessoa, né, nesse contexto, né? Porque a gente não conseguia ter o tênis de marca, mas a gente estava lá e via no colégio como uma oportunidade. E aí eu me caminhei, bom, comecei para o terceirão, agora eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, né? E não bem no terceirão, ali no segundo ano do ensino médio e tal, eu tinha um dindo, né? Eu tenho um dindo que ele tem um escritório de contabilidade, então as minhas férias, o que eu fazia? Eu ia trabalhar de boy, né? Ele dava férias para os funcionários dele, e eu ia nas minhas férias trabalhar de boy, né? Então eu pegava a pastinha atravessada, ia no banco, eh, pagar o lerite, ia fazer cobrança, e etc e tal. E eu aprendi muito com ele, né? Porque ele era um cara muito exigente, assim, um cara que cobrava muito, assim, e pagava uma miséria. E a gente nem estava ali pelo salário, e sim mais Aprendizado, pelo né? aprendizado. E isso também foi na sequência. Até então que a gente teve o primeiro insight do empreendedorismo, que foi ali quando eu terminei o ensino médio, então o terceiro ano, que foi abrir uma loja de informática, né? Isso, né? Vender computadores, enfim. Olha, eu tô com 47 anos, uns 25 anos atrás, eu estava com 18, 19 anos, não, uns 30 anos atrás. 30, É super precoce, assim, super jovem, Sim. né? E aí, eu e meu irmão, né? Então, a gente falou, vamos vender tecnologia, vamos vender computador. E sempre a gente procurou fazer a coisa muito bem feita, assim, vender. A gente virou, na época, representantes da IBM, era uma marca renomada, vendia computadores de grande porte, ganhava um bom valor. Mas já tinha uma visão de futuro, né? Porque há 30 anos atrás a computação não era o que é hoje, porque Sim, evoluiu muito, né? Então vocês já estavam com uma visão das tendências do futuro, né? isso, sim, a gente vendia placas, vendia computadores prontos, vendia IBM, vendia impressora. E eu me lembro até hoje, a primeira venda que eu fiz foi uma impressora, né? E aí a gente vendia e ainda instalava e ainda ensinava as pessoas a usar, né? Então era uma coisa bem sistemática, assim, mas a gente, Né? Já. então de alguma forma a gente já estava ensinando. E aí a gente ficou uma loja. E um dia eu fui atender o Sindicato do Fumo e Alimentação de Santa Cruz, né? Eles chamaram assim, a gente quer fazer um orçamento aqui para comprar 20 computadores, né? Eu me lembro até hoje. Aí eu fui lá, conversei com o presidente do sindicato, fiz o orçamento, daí eu falei, mas para que você quer esses 20 computadores? Não, nós vamos montar um curso de informática aqui para os trabalhadores da indústria do fumo e alimentação. E aí eu fui para casa, né, e fui pensando, né, voltei para a empresa pensando, eu falei, mas olha só, isso aí é uma oportunidade. É uma coisa eles comprar os computadores, outra coisa eles operacionar tudo isso. E aí eu voltei lá para o presidente, eu falei, você não quer fazer uma parceria? Né? Você me cede o espaço, a gente faz aqui um levantamento, um preço bem acessível, bem competitivo, e eu monto o curso de informática dentro do sindicato, né, com os computadores, com ar-condicionado, com tudo, e a gente faz essa parceria, né, e aí eu já estava assim, a loja já tinha engrenado, aí estava minha cunhada junto também, enfim, e eu toco aqui o curso de informática. E eu vi ali naquilo uma baita oportunidade, né? E aí eu comprei, na real, eu fiz a proposta e depois isso aí o cara, tá feito, topo, a gente fez um contrato e tal, aí eu cheguei, né, eu falei, meu Deus, agora eu preciso comprar 20 computadores, eu tenho dinheiro para uns 2 ou 3, né, e os outros, né, o que eu vou fazer? Aí eu falei com meu irmão, olha, tu precisa que tu me dê uma força aí, vou arrematar tudo que tu tens de computador aí e tu me ajuda aí na largada, e ele me apoiou, enfim, porque daí tinha que comprar mobília, montar divisória e tal. Só que isso deu tão certo, eu cheguei a ter, e aí começou a Infocursos, né? E aí eu já estudava
Porque toda a minha trajetória acadêmica, hoje eu sou da gestão, mas eu começo pelo curso de ciência da computação. Então, exatamente. E eu sempre gostei muito de raciocínio lógico, raciocínio analítico, algoritmos, enfim. E só que ao mesmo tempo eu sentia um gap porque eu lidava com máquina e não lidava com pessoas, né? E aí eu me sentia um pouco frustrado. Só que eu era muito bom no desenvolvimento de software, até hoje, né? Se eu pego um manual, né, modéstia à parte, se eu pego um manual, porque como eu entendi a lógica computacional, se eu pego um manual e tenho um tempo para me estudar, eu consigo desenvolver hoje em qualquer linguagem. Com inteligência artificial nem se fala, né? Hoje, para mim, desenvolver um aplicativo, esses dias eu estava brincando, agora tem essas linguagens low code ou no code, né? Até não sei se o pessoal já ouviu falar sobre isso. É uma programação que você não precisa conhecer mais sobre códigos. O programador do futuro, ele é o cara que entende sobre processos, fluxos, né, e como as peças se encaixam, e não mais tanto sobre códigos de programação. Então eu estava olhando uma linguagem low code, que de baixo código, e rapidinho montei um aplicativo ali de cadastro e mensuração de IMC e coisa só para brincar. Então, se tu tem um raciocínio lógico, entende um pouco de algoritmo, facilita. E eu era muito bom, né? Ressalvo uma outra disciplina, assim, quando eu não super precoce, né? Não gostava do professor, aí não adiantava, né? Ia pro Nene na época ali e acabava não estudando. Aluno sendo aluno. Sim. E aí, né, então, eu estudei até o 7º semestre de computação, faltando um ano e meio para me formar. Eu cheguei em casa e disse para a mãe assim, não quero mais me formar em computação. Mãe, Quase teve um treco, né? eu imagino. Não, vai, volta lá, dá mais uma insistida, porque falta pouco e tu já investiu recurso e a gente te ajudou e tu não te falta nada, aquele papo, né? Eu falei, mãe, mas não adianta, eu sinto um vazio e eu acho que eu não vou ser bem sucedido, né? E daí eu tranquei, né, a computação, fiquei um semestre sem estudar. E aí a Infocursos também me demandando muito trabalho, porque então Jovem, né, muito André? jovem, muito jovem. E eu fico bem encantada, assim, te Sim, escutando falar, porque jovem tu já tem aquele comportamento de empreendedor de identificar a oportunidade e correr riscos, né? Porque o sim. empreendedor, ele tem isso de correr riscos, né? Eu tenho, sabe, que no empreendedorismo, sim, tem algo que eu julgo ser muito interessante, né, muito importante, que são essas características que você traz ali de enxergar oportunidades e correr riscos. Mas tu deve ser um vendedor. Né? Tu tem que saber vender hoje, tu tem que saber se comunicar com as pessoas, tu tem que ter atitude, certo? Então eu sempre tive muita atitude, às vezes até cara de pau, sabe? Porque é mais ou menos a lógica de chegar numa menina bonita, né? O não tu já tem. Então eu ia lá e dizia pro presidente do sindicato, tá, quem sabe eu assumo isso, né? E ele poderia ter dito, não, nós mesmos vamos tocar o projeto. E aí eu fiz uma apresentação bem legal, bem interessante, um plano de negócio, e eu convenci eles que era um melhor caminho, era melhor para eles e era melhor para mim. E aí, em resumo, né, era para ser informática básica no início, Windows, Word, Excel, e a gente chegou, né, nessa trajetória da Infocursos, que ela teve 10 anos, né, a gente chegou a ter quase 5.000 alunos. 5.000 alunos. No primeiro, era da época do cheque pré-datado, e eles pagavam 10 mensalidades com cheque pré-datados. E por incrível que pareça, eu saía com sacolas e sacolas de cheque pré-datado. Né? E Sim. algo assim incrível, assim. Então foi o boom assim da minha carreira, assim, onde é que eu ganhei muito dinheiro e muito jovem. Tu pegou bem ali a época que o pessoal E estava começando a estudar, porque o computador era a exatamente, tendência, né? exatamente. E aí eu busquei professores de fora, melhorei depois os computadores, o espaço, ofereci um produto de excelência. Até hoje as pessoas me encontram, olha, eu fui aluno da Infocursos, eu tenho um diploma até hoje guardado, com a tua assinatura, enfim. E aí, nesse meio tempo, veio uma demissão em massa da Philip Morris. Eles iam desligar, se não me falha a memória, ali 200, 300 colaboradores. E aí, num acordo coletivo de desligamento, estava que a companhia ia dar suporte na qualificação dessas pessoas.
E o sindicato fez uma espécie de uma venda casada com a Infocurso. Então eu peguei assim, um volume assim, de 300 e a Philip Morris me pagando. Aí depois um projeto parecido também com a Souza Cruz para o jovem aprendiz, agricultor. Então começou assim a dar tudo muito certo. E eu peguei grandes players, eu peguei BAT, eu peguei Philip Morris, eu peguei Universal Leaf, eu peguei JTI, eu peguei a Prefeitura de Santa Cruz, o Exército. E aí eu chegou num momento que eu comecei a expandir. Então eu já comecei com uma sala, depois eu já estava com 2 salas, já estava com 3 salas. Aí eu já estava ensinando Corel, já estava ensinando Photoshop, Olha só. já estava ensinando AutoCAD, já estava ensinando manutenção, montagem de computadores. Então, eu comecei a expandir. Só que, ao mesmo tempo, tu faz um contrato, uma parceria com um órgão que tem eleições, na mudança de presidência, na mudança de gestão, tu sempre fica muito vulnerável. E aí entra um pouco da politicagem. E nesse momento eu tive uma consciência muito grande. Eu pensei, isso aqui vai durar por um tempo, eu preciso montar uma base para mim diversificar os negócios e ter dinheiro no momento que eu tiver que sair do sindicato. E o que eu fiz na época, todo o dinheiro que eu ganhei eu comprei em terreno. Então, com 24 anos, eu estava com 2, 3 terrenos, eu estava com 2 carros, enfim, né? Eu acabei comprando porque eu falei, eu não posso, né, ficar emocionado com esse montante de recurso, porque isso me torna vulnerável. E aí eu fiz essa base. E não deu outra, passou ali uns 4, fiquei 10 anos, depois já estava 6, 7 anos, claro que aí eu tive altos e baixos, eu tive momentos com muito alunos, eu tive momentos com menos alunos, tive que reformular a equipe. Foi quando eu tomei minha primeira ação trabalhista, né? E aí tu aprende muito, né? Porque aí tu, poxa, mas será que eu fiz realmente coisas erradas e tal? E aí eu sempre fui muito resolutivo, né? Tá, eu errei, né? Então eu acho que foi um colaborador na época, ele reclamou um negócio relacionado a vale transporte, tempo intra-jornada de trabalho, enfim. Na época era bastante dinheiro. Eu cheguei lá na frente do juiz, olha, tá, se eu estou errado, ok, eu posso pagar nessa condição. Ele disse, paga um pouco mais. Mas eu resolvi, eu pensei assim, eu vou entrar nessa audiência e vou sair dessa audiência, pode até me custar mais caro, mas eu vou sair resolvido daqui, vou botar minha cabeça no travesseiro e vou estancar esse problema. Esses fatos que acontecem, eles são importantes, né? Porque a gente amadurece, Sem dúvida. a gente não comete esses mesmos erros. Aí a gente vê aí que nem tudo é só flores, né? Sem dúvida. Né? Então, isso. A gente é muito jovem ali, eu estava com 24, 25 anos, tu fica meio revoltado, enfim. Mas eu sempre assim, é uma aprendizagem. Né? Eu preciso pegar e tirar disso uma lição para que eu não vá errar. Bom, se eu preciso aprender para mim fazer uma gestão melhor, eu preciso estudar. Né? Então, eu já fiz computação, agora está na hora de ir para administração. E aí eu fui para uma outra instituição, né? Comecei a estudar administração, aproveitei algumas disciplinas da computação, porque sempre tem aquelas disciplinas essenciais. Eu me formei em 2004, eu levei 6 anos para me formar, então eu comecei em 98, mais ou menos, 98, 99, por ali. Não, eu te pergunto, porque eu Sim. tenho a impressão que eu te vi nessa outra instituição, mas eu não sei se foi como colega ou se foi como professor, então por isso que eu te pergunto. E aí eu comecei a estudar administração, então eu estudei marketing, estudei gestão de pessoas, estudei logística, estudei operações e tal, tudo que servia para o meu negócio e para os meus futuros negócios, né? E aí acabei me formando, né? E aí eu cheguei no final do curso assim, tá, agora eu investi nessa minha formação, eu preciso fazer com que isso me dê uma outra condição. Aí apareceu uma pessoa interessada em comprar a escola de informática. E aí eu já tinha pensado, bom, eu vou terminar minha graduação, vou fazer a pós, vou fazer o mestrado e vou tentar entrar no meio acadêmico. E aí eu vendi a escola. Tu sempre foi assim metódico, assim, pragmático de fazer o planejamento, de ter essa visão de futuro. Foi consciente ou era inconsciente isso? Eu tenho por hábito, assim, é uma pergunta bem importante, bem interessante no mundo corporativo.
E a gente pensar, eu sempre tento olhar, hoje fazer planejamento é uma coisa complicada, principalmente organizacional, mas eu fazia um planejamento pessoal, né? E eu sou muito assim, olha, eu invisto e eu espero um retorno daquilo, né? Então eu olhei para a minha carreira, eu olhei para a minha formação como um investimento. E aí, quando tu olha para um investimento, bom, eu estou investindo tanto para me formar em ADM e eu preciso recuperar esse dinheiro, porque isso é um business, é um negócio, né? E aí eu comecei a pensar, bom, eu tenho hoje a escola, tá, mas eu vou continuar fazendo isso para o resto da minha vida. E eu ganhava bem, eu tinha um bom lucro, eu era prestador de serviço, a empresa já estava consolidada. Desde o dia que eu abri a porta até o dia que eu vendi, todos os meses ela deu lucro. Ela nunca deu prejuízo. Nunca, nunca. E eu vendi ela com um contrato assinado com o Hospital Ananeri. Eu tinha duas turmas do Hospital Ananeri dando aula de Excel avançado. Eu tinha uma turma da Xalingo fazendo aula e mais os alunos e tal. E na época que eu vendi, eu acho que eu tinha em torno de uns 180, 150 alunos, mais ou menos. Então eu consegui um bom valor, enfim. E aí eu acabei fazendo mestrado e logo na sequência. E aí, de novo, bom, eu fiz o mestrado, agora eu preciso entrar na academia, né? E qual é a melhor estratégia? Aí a própria Dom Alberto lá me convidou, não, olha, a gente pode te introduzir e tu vai começar dando orientação de TCC e de estágio. Perfeito, é isso que eu preciso. Preciso de experiência, preciso montar currículo, e comecei a trabalhar quase a troco de nada, assim, mas sempre dando o meu melhor, porque eu via aquilo como uma oportunidade, né, de eu crescer, enfim. Então eu tinha muitos alunos que eu acabava orientando, porque o pessoal gostava da minha orientação, e aí vinha por indicação, e enfim, e tal. E aí surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar na Antônio Meneghetti, na faculdade aqui próxima, isso, próxima a Santa Maria, em Restinga Seca. Que era um mistério na época, né? É um Até pouco hoje é, misteriosa, né? exatamente. Mas foi onde assim eu dei o boom da minha carreira acadêmica, né? Então eu fui lá, comecei também como professor, um professor de marketing. Então eu tenho uma pós em marketing, tinha concluído meu mestrado em desenvolvimento regional aqui pela Unisc, com pesquisa na área de inovação, parques tecnológicos, né? Vários artigos publicados naquela pauta e inclusive tinha apresentado em vários lugares do Brasil, né? E aí a Meneghetti, eu fui lá. E também, bom, eu venho aqui dar aula, orientar TC, mas eu tenho que dar a melhor aula do mundo, assim, eu tenho que sair, deixar o pessoal de queixo caído. E eu me preparava muito, estudava, enfim, e realmente, aí eu dei aula de marketing, depois me convidaram para dar aula de TGA, Teoria Geral da Administração, e aí era alunos do primeiro semestre, hoje Essa não, disciplina, hoje é né? Gestão Estratégica de Negócio. E aí eu dei aula de TGA, enfim, e fiquei 2 semestres como professor, e no terceiro semestre eu fui convidado para ser o coordenador do curso de administração. Então é sinal, ó, é sinal que meu trabalho está sendo bem feito, tanto que eu tenho reconhecimento. É uma universidade privada, que tu trabalha muito a questão da performance, e aí meu salário aumentou bastante, aí eu ganhei um lugar para morar dentro do recanto lá, que eles me acolheram, meu salário aumentou bastante, enfim. E aí eu vi uma oportunidade que era o ENAD. Eu falei, bom, eu preciso ensinar administração para essa galera, eu preciso que eles vão bem no ENAD, porque isso vai ser a minha chancela para mim conseguir dar um passo maior. Porque o meu passo, eu comecei em 2 faculdades, e o meu passo era chegar ou num centro universitário ou chegar numa universidade, certo? Então tu vai subindo os degraus. E aí eu estava na Meneghetti já, e aí o La Salle me chamou também para dar aula. Então eu já comecei isso em Estrela. Isso, aí eu já comecei a rodar um monte, né? Então eu dava aula em Santa Maria, passava por Santa Cruz, né? Ainda dava algumas orientações para Dom Alberto ali de TC na sexta-feira normalmente, porque daí eu já ficava por casa e ia para a Estrela da aula também no La Salle. E aí a Meneghetti então me chamou para ser coordenador, e aí teve o ENAD. Aí eu disse, eu vou ensinar administração para essa galera e eles vão gabaritar no ENAD. E eu botei os alunos dentro de uma sala, a gente fez revisão, a gente trabalhou em insumos, a gente trabalhou, estimulou os alunos, enfim. E o resultado, Dentro da várias áreas, administração. eu pegava colegas, eu sempre fui Aham. muito assim de trabalhar em parceria, então eu chamava os colegas do RH, eu chamava os colegas da contabilidade, da economia,
E aí a gente conseguiu tirar nota 5. Né? Olha Aí só, quando que saiu a maravilha. nota do ENAD, assim, eu me lembro até hoje, 4 instituições no Rio Grande do Sul de curso de administração conseguiram nota 5. A URGS, a PUC, a UBRA, uma das unidades da UBRA e a Meneghetti. Olha Saiu só. nota 5, e 5, um 5 bonito, sabe? Uhum. E dos 4, a Meneghetti, se não me engano, ficou em segundo, assim, em termos ali, porque ele sempre arredonda, enfim, ficou em segundo, só atrás da URGS. No momento que saiu o resultado do ENAD, meu telefone não parou de tocar. Eu recebi proposta da UBRA, eu recebi proposta da URI, eu recebi para coordenar curso de administração da URI, recebi proposta do IPA e recebi proposta do Unilassalle, que eu já estava na rede. Aí agora meu passe está valorizado, meu ego está inflado, e aí eu conversei com o reitor da URI, né, eu fiz uma reunião em Santa Maria com o reitor da URI, pensei, porque era num campo de Frederico Westphalen, aí eu ia ter que me mobilizar, ia ser um pouco mais distante, conversei com o pessoal da UBRA, conversei com o pessoal do IPA, da UBRA, de Canoas. Canoas. De Canoas. E aí conversei com o pessoal da UBRA, conversei com o pessoal do IPA e conversei com o pessoal da Unilassalle. Aí agora eu posso escolher. E eu achei a proposta do IPA a melhor delas. Né? O projeto do IPA, da rede metodista, enfim. E aí eu fui ser coordenador do curso de administração do IPA, porque o IPA estava com 2 no ENAD. Então eu estava pegando um time rebaixado, eu estava sendo um time campeão para ir para um time rebaixado. E nisso abriu. Visto como um grande técnico, E visto né? como um grande técnico. Né? E aí em Porto Alegre, bom, vamos lá, um novo desafio. Aí eu saí da Meneghetti, aí abriu o concurso na Unisc. Aí nesse meio termo, né? Aí agora o que eu vou fazer, né? Vamos para a Unisc também, né? Eu fiz concurso na Unisc, né? E passei como professor. Então eu era professor da Unisc, continuava no La Salle como professor e virei coordenador no IPA. Porque no Meneghetti eu acabei saindo. Tentando levantar o curso de administração, professores desmotivados, alunos desmotivados, uma série de questões assim bem pertinentes da própria Igreja Metodista. Enfim, fiquei lá como coordenador por 4 anos. Né? Consegui, né, levantar do 2 para o 3. Não consegui lá, então meu trabalho foi muito bem feito, mas era um problema de conjuntura, da cultura da instituição. Né? Então foi algo muito difícil, troca de reitoria, de direção da universidade. Então, só que o time de professores era muito bom, né? E o volume de alunos começou a cair muito, porque entrou muita concorrência em Porto Alegre. É diferente, a dinâmica, mas como profissional eu cresci muito, muito no IPA. André, e como é que foi, qual foi a parte mais desafiadora nessa questão de tu motivar uma equipe, tu tentar elevar a nota de uma instituição? Como tu viu assim o principal desafio disso? É perfeita essa pergunta, né? Quando tu chega num ambiente de trabalho assim que é desconhecido, né? Primeiro tu chega assim, as pessoas não conhecem a tua dinâmica, né? Não conhecem a tua dinâmica. Então, tu tem que, em primeiro lugar, te inserir de uma forma que eles não te enxerguem como alguém que veio ali para mudar, radicalizar, mas que veio para agregar, para mudar e que vai tentar tirar o melhor de cada um, entende? E aí eu falava isso. E eu tinha uma secretária lá chamada Cláudia Rola, fantástica, assim. Ela tinha prof. Eu sou aqui dentro do IPA, mais velha que essas árvores, ela dizia para mim, porque ela tinha entrado lá como estagiária e já estava uns 30, 40 anos. Tá? Ela falou assim, ó, eu conheço todos os fluxos aqui dentro da universidade, só que eu nunca tive autonomia. E eu disse assim, Cláudia, a partir desse momento aqui, tu vai ser meu braço direito e nós vamos trabalhar junto. Tá? Tu vai me ajudar, eu vou te ajudar e eu vou te dar muito respaldo. Tá? Porque eu confio em ti como pessoa, tu é a minha confiança e tal.
E aí eu chamei a Cláudia como minha executiva, minha parceira, e chamei depois dois professores para mim, para ajudar um pouco mais próximo, para eles ser os disseminadores. E aí ali o IPA resolveu, agora a gente precisa fazer uma contenção de despesa, né? Aí eu estava com um portfólio assim bem grande de professores, né? Tanto que eu sentei com a reitora na época, olha, a gente consegue tocar o curso com tipo 70% do time e a gente tem que desligar alguns, né? Aí dói, sabe? Porque tu se coloca muito no lugar dos colegas, enfim, muita gente competente, muita gente capaz, enfim, né? Mas eu tive que escolher alguns ali que daqui um pouco tinham que ser desligados. Difíceis que a São gente tem que decisões tomar, difíceis. né? Então, eu fiz assim, algumas modificações assim, num primeiro, de início, assim, bastante tentando ganhar confiança, tentando dar o meu jeito, né? E aí no final eu tive que desligar ali alguns colegas, que foi bastante complicado. E aí a gente teve um vestibular muito bom, a gente entrou com um bom volume de alunos, e aí deu um burburinho lá que iam vender o IPA. Né? Aí eu me lembro, nós ia trabalhar de manhã, tinha drone voando por cima da universidade, etc e tal. E nesse meio termo, daí abriu o concurso na Unisc e eu fiz concurso na universidade, aqui na Unisc, né? Onde é que é perto da minha casa. E daí eu comecei a pensar, né? Eu pensei, será que o IPA vai continuar, né? Porque querem vender a universidade de novo, né? A mesma coisa que eu pensei lá no sindicato, eu preciso pensar para frente, né? E eu preciso buscar alternativas. E aí eu vim e fiz concurso para a Unisc, passei, entrei como docente, enfim, entrei professor de SIG, Sistemas de Informações Gerenciais, pelo todo o meu conhecimento em lógica, e depois o Vanderlei também, o Jaime, eu sou muito agradecido ao Jaime, a Dorângela mesmo, que me acolheram muito bem, assim, então eu me sentia muito, me sinto muito bem aqui na Unisc, né, e gosto muito aqui de todo o clima e dos colegas, enfim. E aí o IPA, né, trocou de direção, né, aí a pessoa que me contratou saiu, estão querendo vender a faculdade, e aí eu me lembro um dia que meu carro deu problema, né? E eu levei ele na oficina e aí eu comecei a conversar com o taxista. Tá, mas me diz quantos km tu roda por dia, por semana e etc e tal. Daí ele falou, olha, falta uma média de tantos km e tal. E aí eu cheguei na minha base lá no IPA, né? Na frente do Excel, eu abri o Excel, lancei os valores lá do que o taxista me falou, de quanto ele rodava, lancei a minha quilometragem. E eu falei, meu Deus, eu rodo três vezes mais que esse taxista. E já com dor nas costas, O risco de o trânsito, risco no né? trânsito, porque eu saía às 10 horas, terminava a aula às 10 e meia, eu pegava meu carro, vinha para Santa Cruz, porque outro dia de manhã eu ia dar aula na Unisc, então, ou às vezes a gente dava aula em Montenegro. Teve um semestre que eu dei aula em Sobradinho, aí eu saía às 3 da tarde da coordenação do IPA, vinha aqui, pegava a van, ia a Sobradinho, voltava Nossa. de Sobradinho, pegava a van, voltava para Porto Alegre. Então era uma coisa assim muito louca assim, mas Muito tempo. Claro, hoje a gente consegue produzindo, sim, dirigindo não, né, na van, na com o van, computador, mas bastante tempo em trânsito, sim. né? E aí muita decisão estratégica, muito difícil, né? Motivar a galera e trabalhar com um coordenador e mudança de PPC, enfim, né? Apesar de ter uma equipe boa, aí eu cheguei para a reitora na época da Unis, do IPA e disse, olha, eu quero continuar na instituição, se for de interesse, porém eu quero passar o bastão da coordenação. E ela me disse, mas como, professor, o senhor está fazendo um excelente trabalho e tal, a gente está bem feliz com o teu trabalho. Eu falei, o meu corpo está começando a me dar sinais, né, e minha cabeça, enfim, então eu vou até o final do semestre, e aí a gente faz sucessão, eu sugiro o colega tal, 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 acho que tem o perfil, e eu continuo como professor, se for de interesse. Daí passou 2 dias, 3 dias, não, professor, a gente acata tudo, mas só que não, você tem que sair completamente da instituição. Daí eu falei, não, tudo certo, então eu saio completamente, saio pela porta da frente e tal. E ela, depois eu voltei lá, dei aula na pós-graduação, inclusive, e saí daí de vez do IPA. E eu ainda tive sorte, porque dali a 3, 4 meses se descobre que o IPA foi vendido. Só que eles conseguiram a façanha de vender o mesmo ambiente, a mesma coisa para 2, 3 diferentes, e aí deu um processo e o IPA entrou em decadência.
E aí, o que aconteceu? Eles fizeram, assim, tipo, uma intervenção do sindicato, acabaram fechando algumas faculdades, a administração continuou por mais um tempo, desligaram mais uns colegas, e esses colegas desligados não foram pagos. Então, eu ainda tive, porque eu recebi tudo certinho, o IPA me pagou, fundo de garantia, a rescisão e tal, então eu acabei saindo. Mas tu tem, tipo, o toque de Midas, né? É, Porque eu lembro que tu contando que também teve um problema com um artigo e que tu ganhou dinheiro. Tu tem uma coisa assim, né? Tipo uma tem lei uma da coisa. atração, assim, de... Essa do artigo foi bacana, né? Porque eu remeti um artigo para um. Até é interessante contar isso. Eu remeti um artigo para um congresso e eles mudaram o nome do autor, né? Pegaram o meu artigo e botaram o nome de outra pessoa. E eu peguei o anal do congresso, bem contente, eu olhei, meu artigo com o nome de outro. Aí eu disse assim para. Eu falei, bah, vocês têm um baita problema. Vocês têm tantos exemplares que vocês vão precisar recolher, fazer uma errata, etc e tal. Aí veio a comissão assim, professor, quanto que o senhor quer de indenização? Aí eu falei, bom, agora... eu acho que 10 mil, 15 mil reais. Não, tá bom, a gente vai lhe pagar esse valor. E pagaram sem chiar, assim. Eu pensei, pô, devia ter pedido 100, né? E aí me pagaram, assim, como multa e tal, e depois fizeram, inclusive, uma retratação, aí reimprimiram o artigo e me pagaram uma multa por ter errado na edição do artigo, né? Então Mas foi eu te algo... escutando, assim, quando tu contou essa situação do artigo, eu falei, cara, É. mas ele tem o toque de Midas, né? Ele toca numa coisa assim, vira ouro, É, porque... e aí eu acabei saindo do IPA, né? Fiz muitos amigos hoje até. A gente tem um grupo até hoje no WhatsApp que a gente conversa, fala de futebol, fala de educação, troca experiência, um vai visitar o outro, enfim, foi uma experiência muito legal, né? E eu sempre digo, se tiver a oportunidade de trabalhar fora, né, da cidade onde você mora e tal, é interessante. E aí eu voltei para Santa Cruz, né? Então, e aí a universidade também, né? Você tem que procurar os espaços, né? E eu sempre fui um cara muito propositivo. Eu acho que essa é a palavra certa, né? E eu sempre batia muito em cima da tecla dos tecnólogos, né? E aí eu conversei na época com a Carmen Lúcia, conversei na época com o professor Dorivaldo Brites, conversei com os pró-reitores, o Rolf, enfim, vamos arriscar aqui esses cursos. E aí eles acharam, não, a gente pode daqui a um pouco fazer uma experiência e a gente lançou a graduação dinâmica. Na época, não sei se tu já estava aqui, que era Graduação os, dinâmica interessante. isso, que era os tecnólogos em presencial. Foi o primeiro ensaio de um modelo híbrido, né? Então ele não era nem um EAD e também ele era um presencial com algumas aulas de TDE, estudos independentes, muito material produzido e tal. E deu muito certo ali, a gente estourou ali, tinha 4, 5 cursos, RH, marketing, gestão comercial e processos gerenciais e logística, 5 cursos. Eu e o professor Tiago Scarano, então, a gente coordenava, a gente teve um boom ali de início, enfim, depois aí também diminuiu um pouco a demanda, e aí a universidade resolveu transformar estes cursos que eram presenciais em EAD. Aí surge os EADs hoje, que a gente coordena, que são esses 5 cursos, né, 6, 7 cursos ao todo. Hoje tem ainda gestão pública junto, tem gestão de micro e pequenas empresas, que a gente relançou ele agora. Então a gente muda o modelo e vai para o EAD. E também, logo quando a gente lança o EAD, a gente tem um boom. Né? Agora o EAD, com esse novo marco, que ele está um pouco, digamos assim, aguardando, né? Por quê? Porque o EAD, para quem não sabe, a partir de 2026 ele passou por uma reformulação para a gente tenha uma qualidade mais elevada, tenha, digamos assim, uma entrega maior e uma participação maior. Não que o EAD da Unisc anterior não tivesse isso, porque a Unisc é uma instituição diferente. Ela é uma instituição muito comprometida com a qualidade, muito preocupada com o aluno, certo? Para quem já trabalhou em outras instituições, elas são muito mais comerciais, muito mais Tem agressivas. isso, né? E a Unisc ela tem esse diferencial, Essa questão comunitária essa questão também, né? comunitária. Então, a gente é um pouco suspeito para falar, né, como professor, claro, mas é um lugar muito bom de trabalhar. É um lugar Né? exatamente que o convívio é excelente, o ambiente é bom.
e o respeito que se tem pelo aluno, né? E a entrega que a gente dá ao aluno, assim, é algo que hoje não existe em outra universidade, ao menos das que eu trabalhei, nunca vi, né? E olha que eu já trabalhei, vamos listar aqui, eu já trabalhei na Faculdade Dom Alberto, eu trabalhei no La Salle, no Uni La Salle, na Meneghetti, no IPA, isso na graduação. Unifra, UX, Universidade da Serra Gaúcha, IPGS, UBRA, aí se eu conto as pós. Então eu tenho uma vivência, eu tenho interlocução boa, eu recebo convites até hoje para dar aula em pós-graduação, eu tenho declinado, enfim. Então é uma trajetória acadêmica assim, bem interessante. E eu sempre digo, eu sou hoje professor por opção. Tá? Porque investindo em outros negócios, às vezes até eu ganharia mais dinheiro, né? Porque a educação, o ensino superior, ele me consome muito tempo, porque o aluno sempre diz, né? Professor, né? Você, além de dar aula, você trabalha, né? E só que o que tem de extra classe para você conseguir lá dar uma aula de logística, uma aula de processos perfeito, o que a gente se prepara, monta material, revisa material, monta questão, revisa questão, se coloca no lugar do aluno, monta gamificação. Ah, não deu essa gamificação, faz experiência, não dá certo, conversa com o colega, vamos por aqui, vou ser interdisciplinar. Isso aí te consome muito tempo. Às vezes eu vejo tu fazendo negócios pelo celular, né? Ó, aqui, ó, respondendo pessoas que querem alugar, né? Então, o teu lado, assim, empreendedor, ele é bem prático, né? Bem abusado. E realmente a academia, ela tem isso, né? Tem essa demanda de tempo, de planejamento, e que a gente não tem retorno financeiro nisso, né? A Exatamente. gente não tem retorno. O teu extra classe, ele não está computado no teu salário, né? Mas que tu obrigatoriamente precisa fazer esse exercício para quê? Para que tu consiga dar uma aula razoavelmente, né? Então é isso que envolve muito. E aí, ao mesmo tempo, né, nesse meio tempo, a gente tem outros negócios, né? Que aí surgem outras possibilidades, né? E aí a gente vai contar em seguida. Deixa eu fazer uma pergunta para o pessoal que ainda não conhece, né, os tecnólogos. Qual que é a diferença do tecnólogo para a graduação? Acho que isso é bem interessante, assim. Isso é bem importante. Então, né, eu sempre uso uma metáfora para explicar, né, a graduação e os tecnólogos. Vamos pensar numa piscina, né, uma piscina bem grande, uma piscina olímpica, né? Esse é o curso de graduação, por exemplo, em administração. Tá? Só que essa piscina olímpica bem grande, ela é uma piscina muito profunda, tá? Ela é uma piscina, e também não muito rasa, tá? Mas é uma piscina bem grande, onde é que ela vai te ensinar marketing, vai te ensinar gestão de pessoas, vai te ensinar processos, vai te ensinar SIG, vai te ensinar finanças. Então, tu vai aprender de tudo um pouco da área da gestão. Esta é a graduação em administração. Então, você tem um conhecimento bem amplo, certo? Porque é uma piscina bem ampla, mas não tão profundo o conhecimento. Já o tecnólogo, você pensa numa piscina menor, bem menor que uma piscina olímpica, porém mais profunda. Então, o teu nível de aprofundamento num tecnólogo, mesmo sendo um período menor, porque o tecnólogo ele é de 2 anos, isso da área da gestão, e a graduação é de 4 anos, você vai ser um especialista e vai se aprofundar mais no conteúdo. Vamos supor um tecnólogo de recursos humanos, certo? Então você vai ter as disciplinas iniciais ali que são comuns, né? Gestão, contabilidade, responsabilidade social e ambiental, ética, enfim, que são comuns. Tá? Aí você vai chegar em disciplinas específicas. Você vai aprender recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, folha de pagamento, avaliação de desempenho, plano de desenvolvimento individual. Então, olha só, não que na graduação não aprenda isso, só que aqui vai ser mais aprofundado. E você, em 2 anos, vai estar formado. Então, é uma resposta muito mais rápida para o mercado, certo? Então, em 2 anos, você já está apto, pode fazer uma pós, pode fazer um mestrado, e você já vai estar ganhando como um especialista da área, né? Aí temos tecnólogo em recursos humanos, marketing, gestão financeira, logística, processos gerenciais,
gestão pública, gestão de micro e pequenas empresas. São 7 tecnólogos que a gente tem. 2 anos, hoje a mensalidade é em torno de R$ 390, certo? Só não estuda quem não quer, né? E é uma oportunidade. E, pessoal, coloquem algo na cabeça de vocês. É essencial, é fundamental a formação, o estudo, o desenvolvimento do conhecimento. A única coisa que vai garantir que você prospere é o conhecimento. E isso ninguém te tira. Ninguém te tira. Nós precisamos retomar o hábito de estudar, nós precisamos retomar o hábito de ler. Né? As pessoas estão lendo muito pouco e o pouco que leem são coisas fúteis. Então, ler um livro do início ao fim, né? Reler aquele livro, se tornar um crítico, analisar, ler jornal, ler uma revista, tu ter a informação, se desenvolver um pensador. Né? Exatamente. Isso é um ponto que eu sempre trago para os alunos, a questão do estudo, né? Se a gente vê aí os países desenvolvidos que se desenvolveram, né? Eu sempre, como eu estudei muito a questão industrial dos Estados Unidos, eu falo para os alunos, olha, quando os Estados Unidos deixou de ser colônia da Grã-Bretanha, que ele ganhou lá a Estátua da Liberdade, né, que foi um presente da França, o que eles fizeram? Cara, eles investiram na educação, investiram em pesquisa. Por quê? Porque é daí que surge a inovação, né? E aí a gente tem a Alemanha também fez isso, a China investe em educação pesado, a gente está tendo aí a Coreia, outro país que está investindo em educação pesado. Por quê? Porque a base para desenvolvimento econômico de um país é a educação, né? O país ele se torna inovador porque a partir do momento que tu estuda, tu começa a desenvolver novas sinapses cerebrais e consegue desenvolver novas coisas. E é isso que dá competitividade, né? Eu não tenho dúvida, né? E agora eu estou preocupado, né? As pessoas não querem estudar, não querem ler, e aí eu estou preocupado com a inteligência artificial, né? Porque tem uma regra que diz assim, se eu tenho um acesso a uma resposta imediata, algo que eu tenho dúvida, eu não preciso me preocupar em gravar aquela informação. Então, como a IA hoje ela é um robô automatizado que você pergunta, ela responde, daqui um pouco as pessoas estão começando a ser tão rasas quanto ao aprofundamento no conhecimento que a gente vai ter um problema. Hoje eu escutei. Hoje eu estava numa aula de manhã de métodos e técnicas de pesquisa em inovação e sustentabilidade com o professor da URGS, o Antônio Padula. E aí ele trouxe assim, ó, a Apple vai investir não sei quanto em inteligência artificial, a Microsoft vai investir não sei quanto em inteligência artificial. E a preocupação está se criando uma bolha de conhecimento. Por quê? Porque a gente tem esses grandes players, eles vão investir em inteligência artificial, e claro que a gente sabe que sempre tem um jogo de interesse por trás disso, né? Qual que vai ser a informação que vai ser disponibilizada? Né? Uma informação que vá de acordo com os interesses dessas empresas que estão investindo. E aí a gente acaba se tornando massa de manobra, né? Porque se a gente não pensar, a gente não tiver conhecimento para pensar, a gente não vai ter capacidade crítica para olhar esse conhecimento e falar, não, mas isso não é bem assim, né? Então, essa foi uma preocupação assim que ele trouxe, né? A questão de como que o conhecimento vai ser gerenciado daqui para frente, né? Porque também a inteligência artificial tem a questão de se apresentar os resultados mais pesquisados ou os resultados mais comentados, mas quem é que está pesquisando e quem é que está comentando esses resultados? São pessoas que têm propriedade, de fato, com essa informação, ou a gente está no achismo, né? Hoje a China, ela baixou um decreto, eu estava olhando também nas reportagens, que a partir de, não sei de quando, apenas pessoas formadas com diploma poderão dar opinião sobre determinados assuntos. Isso aí também. Né? Por exemplo, poxa, quanto pseudos profissionais estão dando opinião de emagrecimento nas redes, ou de performance, ou de musculatura, etc. e tal.
Tá, mas qual é o grau de conhecimento, de estudo para ele estar trazendo aquele conhecimento? É por uma experiência pessoal, um né? achismo? Tá? E onde é que está a ciência por trás disso? Onde é que está o estudo? Onde é que está o aprofundamento? Então, isso aí é algo que a gente precisa também retomar, né? Porque hoje tem muito, muito coach aí, tem muito que a gente fica um pouco assustado, Né? Hoje em dia né? todo mundo se posiciona como especialista, Sim, mas um especialista com base na sua vivência, né? Sem uma pesquisa científica por trás, porque a pesquisa científica ela tem isso. Ela não é um caso isolado, não. É uma análise de várias situações em que se observa daí ali, de fato, um comportamento ou de fato um resultado, mas não é com base em uma situação, né? É com base em várias observações, né? mas deixa eu falar um pouco aqui do meu lado empreendedor fora da academia, né? Eu sempre digo, né? Além de ser empreendedor, eu tento também estimular as pessoas a se tornarem empreendedoras e tento tirar o máximo das pessoas. Eu acho que é uma característica também uma característica de liderança, né? Quando eu conheci minha esposa atual, ela é psicóloga, ela tinha um consultório dela no centro clínico ali no 302, né? E ela atendia, tinha um volume e fluxo, sempre teve um fluxo muito bom de pacientes. E eu dizia para ela, poxa, tu tem um baita potencial, né? Tu tem para crescer, para atender mais pacientes, para ser high ticket e tal. E sempre a gente naquela condição, né, de autossabotagem, né? Aí, um dia, ela, agora deu essa história aí do rapidinho, né? Que não pode deixar o carro mais que 2 horas. Os meus pacientes não acham mais lugar para estacionar e eu tenho que tirar o carro, manobrar, etc. Eu falei, poxa, mas quem sabe tu acha uma garagem aí no centro para comprar e para te colocar teu carro, né? Daí ela chegou para mim, olha, tenho a notícia boa e ruim para te dar. Deu qual é? Ah, tem uma garagem no prédio, só que ela é de uma sala térrea. Aí eu sei qual sala é, uma que tinha um estúdio de áudio, de audiometria, enfim, e já está um tempo para vender, né? E aí eu cheguei lá pro proprietário e disse, eu tenho interesse em comprar a garagem. Eu falei, não, eu não vendo a garagem sem a sala, porque daí é venda descasada. A quanto tu quer por tudo? Daí na época ele falou, vamos supor lá, uns 600 mil. Eu falei, olha, o não eu já tenho, eu te ofereço 450. O cara, não, que isso, impossível, etc e tal, tal. Eu falei, bom, é o que eu tenho, enfim, e a proposta tá na mesa. E passou ali 15, 20 dias, aí ele me ligou. Amigo, a tua proposta de 450 tá na mesa ainda. Aí eu falei, agora não é mais 450, agora é 400. Ele falou, não, não, aí tá de sacanagem. Daí ele, não, eu queria te fazer uma contraproposta, quem sabe tu paga 500. Daí eu cheguei, calculei, fiz as contas, enfim, e comprei a sala. Aí eu disse para minha esposa, Uma negociação ganha-ganha, né? isso, Todo mundo exatamente, uma ficou. negociação ganha. Aí eu disse para minha esposa o seguinte, bom, agora a gente tem um problema, né? A gente comprou uma garagem e veio uma sala linda, maravilhosa de brinde, mas é o que a gente precisa. E a gente pegou e começou a rabiscar, não, mas nessa sala lá para a gente fazer 4 consultórios e nós vamos botar, então eu vou fazer a gestão. E aí, naquele semestre, eu dei aula de uma disciplina de empreendedorismo. Não, eu dei uma palestra a pedido da professora Jana para os alunos da medicina. E aí eu cheguei à conclusão, eu falei, pá, mas espera aí, essa galera são excelentes técnicos, mas eles sabem muito pouco de gestão. Eles não sabem receber um paciente, eles não sabem atender um paciente, eles não sabem fazer marketing, eles não sabem fazer isso, um controle financeiro, etc e tal. E se eu fizer tudo isso para eles e eles trabalhar para mim e a gente fazer uma parceria? Aí eu montei o plano de negócio e aí nasce a Psicolife. Então eu potencializei aí, bom, aí tanto que hoje minha esposa ela é triple A, assim, é high ticket, a gente já repaginou todo o espaço, a gente tem hoje, aí a gente fez algo segmentado na área da saúde mental. Então a gente tem hoje psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, neurologista, nutricionista, fonoaudiólogos e TO. Então a gente tem uma junta médica bem grande. E aí a Psicolife, tá? Montamos os gabinetes, como é que ela funciona? Ela é uma espécie de um cowork, só que um cowork diferente. Eu faço todo o marketing, faço toda a gestão da clínica,
e os médicos são nossos parceiros, atendem no espaço e a gente fica com uma porcentagem da consulta. Entende? Que Então, eu dou maravilha. todo o espaço, faço todo o marketing e tal. E aí, o que aconteceu durante a pandemia? Doença mental explodiu. E aí, o que acontece? A Psicolife, de um faturamento X, vai para um faturamento 5x. Olha só, e tu E tem essa aí, questão de aí pegar eu o pai, momento do mercado, né? foi assim, ó, né? Ou tu chora ou tu vende lenço, né? Aí foi o momento da gente vender lenço. A gente quase endoideceu, né? Porque a gente tava com uma junta X de médicos, a gente duplicou a nossa capacidade, mas aí, de novo, tu vai passar. A gente precisa pegar esse recurso, precisa guardar ele para saber reinvestir em outros e tal. E aí, realmente, daí depois estabilizou, baixou um pouco, né? Não voltou o que era antes, mas estabilizou um pouco. Enfim, a gente reformou todo o espaço, né? Trocou alguns profissionais, trouxe um movimento que eu sempre acho que é importante para as organizações, né? Tu tem que repaginar, tu tem que desligar gente, tu tem que contratar gente nova, tu tem que reformar o espaço. Então a gente reformou todo o espaço, comprou agora uma outra sala, né? A gente comprou na planta que entrega agora em dois anos também. Então a gente vai criar a filial da Psicolife, né? Aqui em Santa Cruz, nesse mesmo modelo de coworking. E o ramo da saúde, ele é um ramo muito interessante, porém ele é algo complicado. Em que sentido, assim, a área médica, a área da saúde, ela precisa aprender sobre gestão, né? Eles ainda, eles não têm o traquejo, a malandragem da venda, do acolhimento. Todos escrevem na sua propaganda que tem atendimento humanizado, mas nenhum deles, de fato, sabe o que é. Eu Humanizado, não né? vou generalizar. Tem profissionais que sabem, já estão sabendo fazer, mas a grande maioria ainda é muito. eh, ela é muito ruim de trato com o paciente, assim, né? E aí a gente tenta ensinar eles, a gente tenta mostrar a eles. Essa geração de médicos que está vindo agora já está um pouco diferente. Eles têm mais consciência. Esses dias eu estava conversando com umas meninas que se formaram em psicologia aqui na Unisc e elas se tornaram empreendedoras, né, na área da saúde. E teve um outro momento também que eu conversei com umas enfermeiras lá, ali no Hospital Santa, ali no Hospital Santa Cruz, e o que que elas me trouxeram? A cadeira de LEPC. Para eles foi sensacional, foi muito importante, por quê? Porque elas aprenderam sobre negócios, porque isso não faz parte da formação ah, do pessoal da área de saúde, né? E eu sempre também comento, no fim das contas, tudo é negócio. Ah, tu é um médico, mas tu vai precisar te vender, tu, né? Faz parte do nosso modelo de sistema, né? Isso, tu vai ter que ter um controle financeiro mínimo, tu vai ter que saber sobre gestão de Vai ter que saber pessoas. como abordar o cliente, quem é o teu Claro, público-alvo, né? é isso aí. Porque tu não vai atender todo mundo. Quem é o teu público-alvo? Como que tu vai chegar nesse público-alvo, né? As contas a pagar, o que entra, o que sai, tem que ter esse tipo de controle, É. né? Tu sabe que cada médico tem o doutor Eurico, né? Ele tem um livro, como é que diz assim, ó, do convênio ao particular, é alguma coisa assim. Eu li esse livro já faz um tempo. Aí eu pegava os médicos e dizia, ó, aqui, ó, colega, tu tem esse livro aqui ele traz um monte de case, um monte de exemplos aí com relação à lida com o paciente e tal, que é bem interessante. E aí eu retomava com eles, eu tentava inserir isso, alguns aceitavam, outros não, enfim, mas tentar inserir, e é ali que é o grande segredo. Então, eles são excelentes técnicos, eles sabem prescrever como ninguém, eles sabem atender, sabem encaminhar exames, sabem fazer tudo. Isso a grande maioria vai saber fazer bem, só que eles têm essa dificuldade em fazer gestão. E é aí que a gente entra. E aí, se a gente faz, pô, se tem um administrador, tem um gestor que consegue ver esse lado, e tem um profissional que é um bom técnico, bom, se a gente fizer um casamento aí, pode dar certo. E aí a gente cresceu muito, né? E hoje a dinâmica assim da saúde ela tá mudando, ela vai mudar, né? E eu converso muito com profissionais, converso com a minha esposa sobre isso. Tá começando a ter muita oferta de médicos, médicos bons. Então hoje você vai ter que fidelizar, vai diminuir o valor dos atendimentos, vão diminuir com o passar do tempo. Enfim, é uma dinâmica. Então, esse é um dos negócios assim que hoje eu entro mais como consultor, né? É um negócio que eu tenho, eu sou sócio, mas eu não tiro nem um centavo.
Todo o dinheiro que entra fica num caixa da empresa para fazer investimentos robustos, como a compra desse novo espaço, como a reforma do espaço, né? Isso também é muito importante, né? Se você, mesmo que você precisa, você não pode sangrar o caixa da empresa, né? A empresa ela tem que andar com as suas próprias pernas, visto que você tem funcionários, você tem que fazer provisão para 13º, você tem que provisionar para férias, para marketing. Então, a gente tem um orçamento de marketing hoje, né? Então, qual é o próximo passo da Psicolife? Montar um time de marketing e vendas. Dentro da clínica vai ter um pessoal que vai fazer a parte de... Porque é muito ruim de tu entender hoje o algoritmo da Google. E tu deixa muito dinheiro na mesa por não entender a lógica, a palavra-chave, etc. e tal. Então vai ter que se contratar 1, 2 pessoas para trabalhar com isso. Especialistas, né? Isso é uma Especialistas. tendência de mercado. Cada vez mais a gente precisa de pessoas especialistas, né? O grande segredo, né, hoje, de você ganhar dinheiro, né, e você não ser um trabalhador do dia a dia, é você virar referência e você ser bom em uma determinada área. Tá? Isso eu sempre digo para todos os meus alunos, né, seja de LEPC, seja do curso de administração, seja em qualquer curso eu for dar aula, vocês depois, dentro do portfólio de disciplinas, dentro do portfólio de áreas, da sua área de formação, escolha uma e se especialize naquilo e seja bom naquilo, seja o diferencial, né? E cada vez a segmentação está afunilando mais. Eu trago muito o exemplo do médico, né? Até pouco tempo tinha, o médico traumatologista. Bom, traumato é osso. Bom, hoje tem traumato só de ombro, tem traumato de joelho para baixo, tem traumato só de braço. Se você arrebentar o ombro, você vai procurar quem? O cara que é especialista em ombro. Ele pode cobrar o dobro, mas eu vou nele. Porque imagina quantos ombros ele já sarou e quantos ombros ele já operou. Ou tu vai num traumato generalista. Entende? Então é isso, né? Aí você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Vai ter qualidade de vida. Então a especialização é fundamental. André, e acho que agora a gente já está se encaminhando para o Sim. final, né? Em todo esse teu percurso, né? Lá desde ter a escola de informática, depois foi coordenadora aí de cursos de graduação, aí tem o teu empreendimento agora com a Psicolife. Como é que tu olha assim o teu estilo de liderança dentro desses diferentes meios assim? A liderança para mim é algo chave dentro do contexto, né, dentro do sucesso profissional de cada um. Eu tive uma vivência bem interessante quando eu trabalhei na Meneghetti, né? Eles têm uma filosofia específica na parte de liderança, na parte de foco no próprio projeto, na parte de você ser fiel aos seus planos e tal, e ouvir, respeitar, claro. Então, a questão da liderança, a primeira questão é exemplo. Né? Então, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que fazer de forma certa, eu tenho que fazer de forma correta. Eu tenho que mostrar para as pessoas como, né, a gente quer que elas façam e dar oportunidade, né, tirar o melhor de cada um, né, dar oportunidade, permite que as pessoas cresçam e ganhem também muito bem, assim como você ganha. Né? Eu estava comentando com a minha secretária, a senhora que faz as faxinas, etc. Né? Daí eu disse para ela assim, quanto tu acha que é um salário justo? Daí ela falou, para mim 1.800 por mês. Eu falei, não, 3.600, vamos dobrar essa conta. Né? Tipo o Pablo Marçal, né? Vamos dobrar essa conta. Tá? O que eu preciso que tu faça? Tá? Eu preciso que a gente aumenta aí o nosso escalonamento. Para aumentar o nosso escalonamento, a gente precisa ter boas avaliações. Como a gente vai ter boas avaliações? Com os nossos imóveis estando limpinhos, organizados, cheirosinhos, etc. Então, o que tu precisa fazer? Ter o serviço bem feito. E se não tiver bem feito, faltando alguma coisa, tu me chama, eu vou te dar suporte, nós vamos olhar junto e assim vai indo. Né? Então, é nesse sentido. Né? Tu fazer uma interlocução. Ela é uma pessoa simples, mas eu explico para ela. Aí eu digo, olha, e aí nós vamos fazer um plano. Para a gente chegar nesses 13.600, a gente precisa chegar, a gente está aqui hoje, a gente precisa chegar lá. Tu me ajuda. A gente está nesse barco aí já há um tempo, então é relação ganha-ganha. E eu não tenho problema nenhum
né? Em pagar bem para o meu colaborador, estimular ele para ganhar bem, enfim, é o que eu mais quero, que tirem uma boas férias e relaxe, enfim. Então, e comunicação, né? Se comunicar, eu acho que é fundamental, é essencial, né? E ter saúde também é algo fundamental, né? Cuidar um pouco da vida, cuidar um pouco da alimentação, praticar um esporte na medida do possível, ler bons livros, estudar, respirar, brincar com o cachorrinho, tudo faz parte, né? E porque se você tá bem, né, o seu time vai estar bem, as pessoas ao seu redor vão estar bem. Eu acho que isso é importante. Legal, André. Mas qual é o teu tipo de liderança? O meu tipo de liderança. Devolvi a pergunta. ah, eu sou uma pessoa bem democrática também. Eu gosto, eu sempre falo assim, ó, eu gosto de gente, né? Eu gosto de pessoas, eu gosto de me relacionar com as pessoas. Eu acho que dá para perceber isso, né? Eu sou bem. Uma vez uma colega, eu nunca tinha me dado por conta, né? Ela pegou e falou assim, a Eliana, ela é lá da Colômbia, Elisete, e ela falando lá o portunhol dela, eu não sei, a Eliana, ela entra nos lugares e ela sai falando com todo mundo, né? E eu nunca tinha me dado por conta, né? E eu de fato eu sou assim porque eu gosto de pessoas, né? Eu gosto de me conectar com as pessoas, eu gosto de entender a necessidade delas, eu gosto de conversar, né? E eu gosto muito da questão de troca de ideias, né, de ouvir. Eu acho que quando a gente trabalha em grupo, quando a gente trabalha junto, a inovação vem, as melhores escolhas elas acontecem, né? Então eu me considero bem democrático, assim. Isso que tu traz, assim, da gente se comunicar bem, a gente entra nos ambientes né? E sempre as pessoas elas têm algo para te falar, para te ensinar, que podem agregar para você. Sim. Então você se aproximar, você dar a oportunidade de conhecer outras pessoas e fazer essa interlocução, eu acho fantástico, né? Isso aí eu acho que é do cerne de ser professor também, Exatamente, né? é de ser professor, né? Né? Professor, a gente tem que gostar de gente. Se Sim. tu não gosta de gente, tu não pode ser professor, né? Tu tem que nem, por exemplo, vai trabalhar com máquina, tu não quis trabalhar com Não, máquina não. por quê? Porque tu gosta de gente, né? Exatamente, exatamente. Eu estava frustrado, né? Na frente dos algoritmos lá e digitando e sempre tirava notas boas, enfim, mas eu não estava feliz, não estava contente, É, né? legal. Bom, então, André, agradeço aí. Eu acho que foi riquíssimo esse conhecimento que tu trouxe, essa Sim, conversa, né? Eu fiquei muito satisfeita e muito feliz de te conhecer melhor. Eu não claro. fazia ideia assim de toda a tua história e como é importante a gente conhecer as nossas origens, né? Porque as origens é o que nos forma. Tu sabe que eu sou filha de professora, né? Então, eu falo assim, a minha infância, como a minha mãe ela era professora de escola pública, e eu cresci na cidade de Guaíba, né? Eu nunca fiquei mais de um ano na mesma escola. Primeira série eu fui numa escola, segunda série em outra escola, terceira série, porque a minha mãe trocava de escola e eu ia com ela. Só no segundo grau que eu fiquei 3 anos na mesma escola. Então eu vejo que isso aí também me construiu. Essa questão de mudança, de se adaptar a ambientes diferentes, né? E eu achei muito legal quando tu trouxe ali o teu pai, um executivo, né? A tua mãe, né? Uma pessoa comunicativa, uma vendedora. E quando tu falou da parte de vendas, me veio o livro do Napoleão Hill, não sei, Sim, acho que A Lei do Triunfo, ele fala ali, vendedor é a profissão que todos devem ser, sim, porque a gente precisa se vender de alguma forma, sem né? dúvida, sem dúvida. Hoje se eu também pudesse dar um conselho, né? Aprendam a técnica da venda, né? Porque em algum momento na sua vida você vai vender algo, né? Então, nem que seja tua imagem, né? Então, isso é algo que foi ensinado assim meio sem querer e meu irmão hoje trabalha com comércio exterior, né? E aí ele vende tabaco. E volta e meia ele tá viajando, eu mando um WhatsApp para ele, tô na China. Daí a pouco tô na Índia. Eu falei, mas tchê, de novo? Sim, para mim vender eu tenho que estar do lado do cliente. Né? E aí ele tá se comunicando lá. Eu falei, tá, mas não pode vender pelo WhatsApp. Não, não. Aí, aí o ticket fica pela metade. Eu tenho que estar perto aqui, porque daí eu vou entender a dor dele, eu já vou explicar para ele, enfim. Ele também se criou dentro do contexto familiar. E aí a gente começa a entender o porquê disso, né?
Então tá, André, muito Obrigado. obrigada. Foi uma honra. Fiquei assim encantada com a tua história, com a tua experiência. Te admiro mais ainda, né? Conhecer por todos os lugares que tu passou, né? Por isso te faz o profissional que tu Sim. é, além de um excelente profissional, um colega sensacional, né? Um Obrigado. grande parceiro, alguém que eu tenho como um amigo. Com certeza. Então, é uma honra estar aqui contigo nesse momento. E então é isso, pessoal. Agradecemos aí a audiência e até o próximo encontro. Valeu.